Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Justiça anula decisões de Eduardo Apio na Operação Lava Jato. É isso mesmo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu afastar o juiz Eduardo Apio de todos os processos relacionados à Operação Lava Jato, após alegações de parcialidade. A medida segue após o ministro do STF, Dias Toffoli, ter considerado imprestáveis as provas obtidas contra Odebrecht. Com o afastamento, todas as decisões de Apio, ex-titular do juízo base da operação, são anuladas. O desembargador Loraci Flores de Lima, ao dar seu voto, destacou que o Ministério Público Federal apresentou elementos concretos e objetivos que revelam a parcialidade do magistrado para processar e julgar os processos relacionados à Lava Jato. No programa 4x4 deste domingo, foram mostrados vídeos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, onde defendiam a Lava Jato e condenavam a corrupção. O jornalista Augusto Nunes comenta. Veja o vídeo. O Toffoli afirmou que a prisão do Lula foi uma armação e um dos maiores erros judiciários da história do país. De acordo com Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empresa, Dias Toffoli era o amigo de Lula. Tem esse e-mail aqui apenas para que eu indique quem seria a pessoa sobre a qual você está falando e qual o contexto da conversa. É isso. É um amigo. É um amigo. Toffoli. Na verdade é o seguinte, quando o Toffoli foi, isso não foi só ele não, vários candidatos já tinham procurado a gente e outras empresas. Como é que funcionava? Não pode dizer como é que funciona, mas como é que funcionava? Pode encostar mais. Sempre que o presidente escolhia um candidato a ministro do STF, certo. O candidato a ministro, em geral, ele ia em empresas ou pessoas que ele achava que tinham relações políticas junto ao Congresso para ajudar, para que essas pessoas, de certo modo, ajudassem junto ao Senado, porque o Senado é que aprova o Ministério. E não faz muito tempo, colegas de Toffoli no Supremo reconheceram os feitos e a importância da Lava Jato, entre eles Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. De um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. E como achavam que a corrupção era a maneira natural de governar e de fazer negócios, não sentiam culpa, não tinham autocrítica. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. Augusto, a Odebrecht foi processada não só no Brasil, mas em outros 12 países e em nenhum deles as provas foram anuladas. E aí a gente tem ainda Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que poderia tomar uma atitude, como digo sempre, ainda olhando o pôr do sol. Essa decisão do Toffoli, Augusto, é um escárnio completo. Amparado nos depoimentos que nós exibimos aqui dos ministros Gilmar, Alexandre de Moraes e Barroso, o Rodrigo Pacheco tinha o dever de pedir imediatamente o impeachment
do Dias Toffoli. O Dias Toffoli, o que ele está fazendo agora, com essa anulação de provas, com essas declarações e tal, é uma queima de artigos, de arquivo, é uma destruição de provas feita em público. Em público, ele está envolvido até o pescoço no lamaçal criado pela Odebrecht, irrigado pela Odebrecht. Vamos lá. Os ministros do Supremo, segundo a Constituição, eles devem preencher 2 pré-requisitos aí essenciais: ilibada reputação e notório saber jurídico. Não pode ter ilibada reputação quem chegou ao Supremo depois de ter sido advogado do PT, advogado das campanhas do PT, advogado do Lula e chefe da Advocacia Geral da União, além de assessor e grande amigo do José Dirceu. Quem tem essa trajetória ou cometeu crimes ou viu, é comparsa. De qualquer maneira, não tem ilibada a reputação. Então, item número 1, não foi atendido. 2, notório saber jurídico. Aí é uma piada. Ele foi reprovado 2 vezes nas 2 tentativas que fez de ingressar na magistratura paulista. Não tem condições de ser juiz numa cidade menor que Taquariti. É presidente foi presidente da corte e agora rasga as provas, destrói as provas que o incriminam, porque não nos esqueçamos de que foi ele que ajudou a segurar a Lava Jato quando ela se aproximou, né, do Supremo, dos ministros. É sobretudo dos que têm escritórios que continuam funcionando depois que eles ganham a toga, né, tocados esses escritórios pela mulher ou por um parente próximo, etc, etc. Foi ele quem abriu de ofício, ilegalmente, aquele inquérito que prossegue até hoje, que a pretexto de combater fake news e atos antidemocráticos e tal, defender a honra dos ministros do Supremo, tentou, censurou a revista Piauí, teve de voltar atrás. O Toffoli abriu o inquérito e entregou, decidiu que o relator seria o Alexandre de Moraes. Não conseguiu censurar a Cruzoé, mas começou a censurar tudo quanto é site por aí. Começou a prender gente e tal, deu no que deu. São mais de 4 anos de inquérito originado pelo Dias Toffoli para destruir, para neutralizar a ofensiva baseada em provas que ele agora queima em público. Isso aí não pode ser tolerado. Isso não pode ser tolerado. Ele foi chamado nos primeiros 3 anos já no STF, ele era chamado de estagiário, porque escrevia coisas aí que reprovariam qualquer candidato num exame do Enem, de redação. Não sabe escrever. É completamente despreparado. E agora chama de armação um processo que foi invalidado pelo Supremo, mas depois de ter sido chancelado por ministros e alguns sérios, como o Teori Zavascki. Isso também é insultar a memória do Teori Zavascki. É desrespeitar quem agiu seriamente. A Lava Jato não adianta reescrever a história. Ele, Toffoli, aliás, se apresentou como o editor do Brasil, porque ele acha que o Supremo exerce o poder moderador, que só existiu na Constituição de 1824, e era exercido esse poder pelo imperador. Então ele não é imperador coisa nenhuma, não tem condições de ser ministro e está agindo agora como delinquente a pretexto de editar a história do Brasil. Não vai conseguir, porque a verdade desmaia, mas não morre. E ela vai de novo prevalecer, e os bandidos que inventaram o faroeste brasileiro, que é o bandido que persegue o xerife,
os bandidos vão para o seu devido lugar. Já outra matéria na tela. Senador dos Estados Unidos pede sanção contra o Brasil e classifica Lula como chavista, com postura anti-Estados Unidos. Veja o vídeo. I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies. I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. I'll note that President Biden has not extended the same courtesy to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and indeed the Biden White House has made clear that Israel's Prime Minister is not welcome in the Biden White House. Now, one of the very insidious ways that our adversaries and our enemies have infiltrated the region is through corruption. China, Russia, and Iran all exploit endemic corruption, including and especially corruption driven by left-wing movements to advance their geopolitical agendas. Congress, and specifically this committee, has recognized the importance of combating such corruption and have given you powerful tools, in particular under Section 7031C, sanction authorities. The Biden administration has used these sanctions repeatedly across the Western Hemisphere, but not, I'm dismayed to say, not against the left-wing anti-American communists who are aligning with Russia and China and Iran. Quite the opposite. Again, the Biden administration has looked the other way at malign behavior from such actors. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced to the Biden administration's cheering with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Do you agree with that assessment? And has the Biden administration enforced any sanctions related to that instance, and in particular to the Brazilians providing material support to the Iranian ships? The administration engaged our partners throughout the hemisphere, and we're very pleased that the Iranian ships were not able to dock anywhere else. We're deeply disappointed that one of the 2 ships was able to dock in Brazil, the other was offshore. I would refer you to OFAC for any additional information on. Has the Biden administration sanctioned the Brazilian government led by Joe Biden's self-described good friend, the anti-American leftist Lula? Have you sanctioned the Brazilian government for violating U.S. law and allowing the Iranian ships to dock? I would refer you to OFAC as to whether or not they've made a determination that action violated. You don't know whether you've sanctioned Brazil? I would refer you to OFAC. Do you know? I would refer you to OFAC. Do you know the answer? That's a yes or no question. Do you know whether the Biden administration has sanctioned Brazil? I am not aware of any sanctions with regard to that specific situation. Nor am I, and that's the problem. Lula faz o Brasil virar uma vergonha internacionalmente oficialmente. Veja o vídeo do deputado federal Gustavo Gayer. Finalmente, o Brasil volta a ser respeitado internacionalmente, deixando de ser um pária das nações do nosso mundo. Esta foi a manchete de boa parte do jornalismo depois daquele resultado das eleições do ano passado. Agora o Brasil deixará de ser um pária, deixará de ser excluído, porque agora a democracia voltou, o amor venceu. Bom, eu fico imaginando a reunião nessa segunda-feira das redações do jornalismo brasileiro. A cara de tacho
dos jornalistas? E qual será a narrativa que eles serão obrigados a tentar criar para esconder o fato de que o Brasil está sendo envergonhado como nunca antes da nossa história? Está sendo taxado de um país, de uma republiqueta das bananas, liderado por um ditador amante de ditaduras. E essa é a verdade. Os jornalistas fora do Brasil, até mesmo os esquerdistas, já perceberam que o Brasil entrou no buraco. E pior de tudo, ajudaram para que caísse dentro desse buraco. Então vamos lá. Lula foi participar da reunião do G20. Acredite ou não, a única primeira-dama que fez questão de ir também e forçou a barra para comparecer foi a Esbanja, ela mesma, aquela que dança e faz samba enquanto tragédias acontecem no Brasil. Ela está sendo muito criticada por parte da população esclarecida brasileira, depois de que ela ignorou completamente a tragédia no Rio Grande do Sul e falou que vai tuitar, chegou na Índia dizendo namastê, e todo mundo já deve ter visto o vídeo e a vergonha que isso representou para o nosso país. Até os jornalistas de outros países estão dizendo isso. Mas a vergonha maior foi essa daqui. Antes eu quero te mostrar um pequeno detalhe. Tribunal Penal Internacional emitiu em março mandado de prisão contra líder russo por crimes de guerra na Ucrânia. Isso, o Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário, emitiu um mandado de prisão para o Putin, por causa dos crimes que ele está cometendo ali na Europa, na invasão da Ucrânia, crimes como tortura, estupro, violação dos direitos humanos, tudo que você puder imaginar, certo? É um ditador e por ser um ditador, obviamente Lula ficaria do lado dele. Já não bastasse a vergonha do Lula ter trazido para o Brasil um narcotraficante ditador, que é o Maduro, que tem também um mandado de prisão nos Estados Unidos. É impressionante como o Lula adora a podridão, a escória da humanidade. Como se não bastasse isso, durante uma entrevista na Índia, Lula disse o seguinte, vamos lá. Would you like to welcome President Putin to Brazil for the G20? He will be invited. Because next year we will have the BRICS being hosted by Russia. Before the G20 in Brazil, we'll have the BRICS meeting in Russia, and I will attend the BRICS meeting in Russia next year. Brazil, they will feel a peace environment in Brazil. So they're going to feel that in Brazil we enjoy music. Ele fala umas asneiras, do nada ele fala música, samba, futebol. We enjoy carnival, we enjoy soccer, but we enjoy peace. And we like to treat well people. So, I believe that Putin can go easily to Brazil. You're signatories to the Rome Statute, though. Aqui a jornalista dá uma paulada nele. And there's an arrest warrant against him. Well, what I can say to you is that if I'm president of Brazil, if he comes to Brazil, there's no way that he'll be arrested. No, he will not be arrested. No one is going to lack respect of Brazil. If you arrest someone in Brazil without the authorization of the government, you are not respecting Brazil. People have to take seriously the country Brazil. Então, beleza. Isso aí pegou muito mal. Essa frase dele, onde ele já demonstrou que está se aliando a ditadores, está voltando a financiar ditaduras, está se aproximando cada vez mais da China, ignorando e atacando os Estados Unidos, está transformando o Brasil em um pária. Por quê? O mundo ocidental democrático está contra Putin, porque percebeu que eles invadiram um país pacífico, que é a Ucrânia. Estão todos do lado lá do Vladimir, do Zelensky. E aí o Lula se posiciona a favor do ditador que invadiu, o invasor, o opressor. Então o mundo tá assim, mas o Lula não era democracia? A imprensa não falou que a democracia tinha vencido no Brasil? Aí, para piorar, como se isso já não fosse o bastante, nós temos imagens como essa. A única primeira-dama que forçou a barra para aparecer lá na reunião do G20 foi a Esbanja, a caloteira, né, que ficou devendo lá o aluguel do apartamento que ela morava, e a funcionária fantasma do Taipu. Então aí fica uma situação desconfortável, porque tá aí o presidente lá da Índia que nem sabe o que ele tá fazendo, o que essa mulher tá fazendo aqui, e pede para ela se retirar do palco, porque tem um protocolo a ser seguido, que são apenas os líderes nacionais, os líderes das nações que tiram essa foto e tem esse momento. Aí, para piorar, olha a desgrama dessa mulher. Tem cabimento? Meu Deus do céu, essa é a nossa primeira dama. De novo. Tudo para aparecer.
tá aí sorrindo, feliz, enquanto a tragédia tá acontecendo no Rio Grande do Sul, que o Lula nem sequer foi, nem sequer compareceu, disse que era um problema de saúde, mas viajou pra Índia, pra ir lá e dizer que adoraria receber no Brasil um cara que tem um mandado de prisão. Olha a vergonha que essa mulher tá passando. Janja é a única primeira-dama a entrar no G20 pela passarela oficial, porque as primeiras-damas simplesmente não foram. Era o encontro dos líderes das nações. Ou seja, pessoal, aquela história de o Brasil voltou a ser respeitado mundialmente é o oposto. E a imprensa nacional está tentando fazer de tudo para disfarçar o fato de que o Brasil virou um pária. O Zelensky já desceu o cacete no Lula. O pessoal da ONU já desceu o cacete no Lula por conta dessas falas em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. A imprensa americana já tá falando, Lula nos enganou. Não, o Lula enganou todo mundo, meu amigo. Lula enganou todo mundo, menos a imprensa brasileira, que sabia muito bem que ele faria isso, e o nosso judiciário, que impossibilitou, praticamente proibiu o adversário dele a ser candidato, a fazer campanha, e devolveu ele na prisão, não, a cena do crime. Esta é, meu amigo, a situação que o Brasil se encontra agora. Nós somos uma vergonha no mundo e por vários motivos. Narcotraficante sendo recebido com mandado de prisão aqui, apoiando o ditador lá fora, financiando ditadura. Essa é a vergonha que o Brasil passa agora. Mas, lembre-se, a democracia venceu e o amor venceu. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.